Bem, vamos a mais uma aula de redação. O cerco total aos fumantes. Aqui você tem o texto. Vamos analisar a sequência do conteúdo, garantindo progressão, sobretudo de informações objetivas sobre o tema proposto. Também vamos observar a organização dos parágrafos que constituem a dissertação. É importante que você saiba organizar cada parágrafo, sobretudo os parágrafos do desenvolvimento, garantindo conteúdo significativo para o leitor e, claro, para aquele que vai revisar o seu texto. Vamos lá? O cerco total aos fumantes. Esse texto, se você olhar no finalzinho aqui, tem a referência. Foi um texto que eu adaptei, retirado da revista. Ok? Veja. Um texto de Sandra Brasil. Vamos ao texto. A introdução. A introdução precisa ser concisa. E o que compete a esse primeiro parágrafo? Você precisa antecipar para o leitor o que será desenvolvido. Sabemos que todo tema é abrangente e você precisa restringir essa abrangência, selecionando uma ou mais de uma ideia sobre o tema proposto. Confira a introdução e veja que ela tem que ter algo que pode ser comparado ao índice de um livro. Você antecipa para o seu leitor os tópicos que serão desenvolvidos. Observe. Sabe-se que o Estado de São Paulo aprova a lei antifumo mais restritiva do país. Trata-se de grande passo para tentar apagar o cigarro da vida moderna. Temos realmente uma introdução concisa, constituída por dois períodos. O primeiro período expressa um fato: a aprovação de uma lei no estado de São Paulo, combatendo o cigarro. E o segundo período já é uma leitura desse fato. Trata-se de grande passo para tentar apagar o cigarro da vida moderna. Então você tem um fato e uma leitura sobre o fato. Outro aspecto importante. Veja que no início da introdução temos sabe-se que. Essas expressões sabe-se que, afirma-se que, elas garantem objetividade na enunciação do período. É importante que você inicie a introdução com expressões do tipo afirmam que, sabe-se que, afirma-se que. Legal? Pois bem, temos uma introdução concisa e é importante que isso se dê. Vamos ao segundo parágrafo do texto. A vida de quem fuma só piora no Brasil e no mundo. Mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. Daqui para frente, será proibido acender cigarros, cachimbos e charutos em qualquer ambiente coletivo fechado em todo o estado. Isso significa que restaurantes não poderão mais ter alas para fumantes. Bares terão de aposentar seus cinzeiros. Hotéis passarão a fiscalizar seus hóspedes. Empresas serão obrigadas a fechar as acinzentadas salinhas conhecidas como fumódromos. Pois bem,
A partir do segundo parágrafo do texto, é importante para a organização do parágrafo que você primeiro construa um tópico frasal e em seguida desenvolva esse tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia do parágrafo, ou seja, é o tópico que será desenvolvido no parágrafo. Aqui, por exemplo, você diz no início: a vida de quem fuma só piora no Brasil e no mundo. Mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. Bem, o tópico frasal está construído não com um período, mas com dois períodos. A vida de quem fuma só piora no Brasil e no mundo. E esse segundo período, mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. Veja que no segundo período já existe o conectivo mas. Não é isso? Ele articula, claro, informações na sequência. A vida de quem fuma só piora no Brasil e no mundo. Mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. Essa articulação é a chamada articulação macro, ou seja, é a articulação entre as informações do texto. Ok? É importante que você não apenas utilize conectores ou articuladores dentro de períodos, como preposição, pronome, conjunção, mas também é importante que você articule as informações e os fatos no texto. Esse mas está articulando o que foi afirmado no primeiro período com o que será afirmado no segundo período. Outro aspecto importante é o uso da palavra quem, que aqui eu já grifei. A vida de quem fuma. Ora, esse quem contextualiza alguém entre um contexto coletivo. Então isso aqui individualiza, especificando o agente de uma ação. Ok? Então vamos lá. A partir da segunda linha, justamente a partir deste termo aqui, ó, daqui para frente, você tem o desenvolvimento do parágrafo. Se ele afirma que em São Paulo fumar virou um inferno, ele vai ter que justificar o que foi afirmado. E todo o resto do parágrafo justifica sim. Observe, daqui para frente será proibido acender cigarros. Vamos grifar. Será proibido. Será proibido acender cigarros, cachimbos e charutos em qualquer ambiente coletivo fechado em todo o estado. Pois bem, a proibição justifica o desconforto afirmado neste período, mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. A partir da terceira linha, isso significa que, veja que o isso retoma a afirmação do período anterior. É mais uma articulação macro no texto. Ok? Vamos. Isso significa que é mais uma articulação macro no texto. Vamos sinalizar aqui. Isso significa que restaurantes não poderão mais ter alas para fumantes. Bares terão de aposentar seus cinzeiros. Hotéis passarão a fiscalizar seus hóspedes. Empresas serão obrigadas a fechar acinzentadas salinhas conhecidas como fumódromos. Veja que os termos que eu estou grifando aqui terão de, não poderão mais.
passarão a fiscalizar, serão obrigadas. Esses elementos grifados contextualizam, sem dúvida, o desconforto mais uma vez. Então, de fato, virou o inferno para o fumante. A expressão virou inferno seria interessante colocá-la entre aspas, para contextualizar o dito comum aos que são fumantes. É como se isso aqui fosse a voz daqueles que fumam em meio a um contexto de recepção a essa lei que chega ao Estado. Então você tem os dois primeiros períodos do parágrafo constituindo o tópico frasal e em seguida toda uma imersão, toda uma progressão interna contextualizando o endosso do que foi afirmado no tópico frasal. Vamos ao segundo parágrafo do desenvolvimento. Quem quiser dar suas tragadas só poderá fazê-lo em casa, no carro ou ao ar livre. É mais um tópico frasal. Todo esse trecho aqui que eu estou demarcando é mais um tópico frasal. Quem quiser dar suas tragadas só poderá fazê-lo em casa, no carro ou ao ar livre. Observe que esse tópico frasal tem uma função: restringir o espaço dos que fumam. E isso é coerente com o que foi apresentado aqui, o cerco total aos fumantes. O que segue ao tópico frasal é mais uma progressão interna desenvolvendo esse tópico frasal. Então é importante você perceber que os parágrafos estão sendo apresentados da seguinte forma. Primeiro, o jornalista, aliás, a jornalista Sandra Brasil, ela de maneira concisa apresenta a ideia do parágrafo e em seguida desenvolve essa ideia. Observe, a lei é tão rigorosa que mesmo ambientes com teto alto e sem paredes, como marquises, serão vetados ao tabaco. Os empresários que não se adequarem à lei em 90 dias poderão ser multados em até 3,2 milhões de reais. É para deixar qualquer um sem fôlego. Observe que o parágrafo, no seu desenvolvimento, traz ao leitor algumas informações que constituem consequências a quem? Aos que vierem a desrespeitar a lei vigente. Não é isso? Ó, os empresários que não se adequarem à lei em 90 dias, qual é a consequência? Poderão ser multados em até 3,2 milhões de reais. Isso aqui é uma informação objetiva sobre a lei que chega ao Estado. Não é isso? E em seguida, é para deixar qualquer um sem fôlego, já é uma recepção, ou seja, uma subjetividade sobre a afirmação apresentada. Então, ora o texto alterna, ora trazendo uma informação objetiva, seguida de uma subjetividade. Então, já se percebe que a dissertação, ela não é apenas expositiva, ela também garante o quê? A opinião daquele que escreve. Trata-se de uma dissertação argumentativa. Vamos a mais um parágrafo. No Palácio dos Bandeirantes, quem quer fumar um cigarro precisa andar 500 metros, cruzar o portão e sair para a rua. Quando chove é pior, porque a gente precisa usar o guarda-chuva para chegar lá. Conta um funcionário da Casa Civil do governo. Ficou tão difícil fumar que até decidi parar, diz ele. Ora, veja que este parágrafo ele traz termos entre aspas. Quando chove é pior, porque a gente precisa usar o guarda-chuva para chegar lá. Isso é uma citação direta
É importante esse recurso? Claro que sim, porque este recurso contextualiza o depoimento de um fumante, ok? E se chama argumento por autoridade. E claro, com isso, o texto assegura polifonia, porque você não tem apenas a voz de quem escreve a dissertação, mas sim a chegada ao texto de uma outra voz, a voz no contexto de um fumante. Cuidado, a citação direta, contextualizando a fala de alguém, não é necessária a presença apenas da voz de um especialista, ok? O que importa é que você traga a voz de alguém que esteja coerente à sequência das informações. Ou seja, o autor desse texto, a autora, aliás, a Sandra Brasil, traz a fala de quem? A fala de um fumante. E claro, garantindo uma inquietude, um desassossego em meio ao cerco que é feito ao fumante com a chegada da nova lei. Bem, então, qual é a ferramenta usada nessa paragrafação ou nesse parágrafo? É a citação. É a ferramenta usada para o desenvolvimento do tópico frasal. E volta a trazer a citação direta aqui, ó. Ficou tão difícil fumar que até decidi parar. Interessante que nesta segunda citação direta temos o uso da primeira pessoa, que até decidi parar. Isso é possível, professor? Claro, porque esse eu não é de quem escreve, é de quem faz o seu depoimento. Ou seja, é de uma personagem trazida ao texto, ok? Vamos a mais um parágrafo. Quem considera a lei exagerada deve saber que São Paulo apenas se alinha a uma tendência mundial. Você tem mais um tópico frasal, ok? Quem considera a lei exagerada deve saber que São Paulo apenas se alinha a uma tendência mundial. É essa ideia agora que será desenvolvida, ok? Essa é a ideia que será desenvolvida. Vamos lá. Em Londres, desde 2007, não se pode fumar em espaços fechados, como pubs, cafés, restaurantes e escritórios. Lá também foram extintos os fumódromos. Em Nova York, já é proibido fumar em lugares fechados, desde 2003. No estado americano da Califórnia, a lei é ainda mais dura. Há mais de um ano é vetado fumar dentro dos carros se um dos passageiros tiver menos de 18 anos. Na cidade de Belmont, também na Califórnia, a restrição chega aos lares. Não se podem acender cigarros em apartamentos que dividam chão, teto ou parede com outros. Os fumantes americanos têm outro problema com que se preocupar. Eles pagam, em média, 25% a mais pelo plano de saúde, já que o cigarro está associado a um sem número de doenças. O caso mais radical é o do Butão, pequeno país espremido entre a Índia e a China, que simplesmente baniu a venda de tabaco em 2004. Vejam que, neste contexto, nós temos uma enumeração. Não é isso? Nós temos uma enumeração. Em Nova York,
E aí ele dá o contexto em Nova York. No estado americano da Califórnia, lá vem mais informação objetiva. Na cidade de Belmont, e segue informação sobre esse espaço, sobre esse lugar. Não é isso? Ora, nessa sequência ou justaposição de informações, você encontra uma gradação. O cerco vai mais e mais sendo intenso. Não é isso? Ele chega a dizer aqui, ó, o caso mais radical é o do Butão. Então você tem não apenas uma justaposição ou enumeração, mas nessa enumeração ou justaposição você tem uma gradação garantindo cerco cada vez maior fumante. Então é assim que se organiza este parágrafo, através de uma enumeração ou justaposição. É importante que você observe que na organização de cada parágrafo você pode recorrer a instrumentos, a recursos que na unidade do texto constitui uma diversificação de instrumentos. Você abre um parágrafo com um tópico frasal e pode desenvolvê-lo utilizando relação de causa e consequência, bem como comparação. Você usa dois recursos, causa e consequência e comparação. Você abre um outro parágrafo de desenvolvimento e você organiza o desenvolvimento desse tópico frasal nesse novo parágrafo usando citação, conforme vimos aqui, citação direta. Você pode construir um outro parágrafo usando um outro recurso para o desenvolvimento do tópico frasal desse novo parágrafo. Por exemplo, você tem um parágrafo maior aqui, construído na dissertação, garantindo o quê? Que é justamente esse parágrafo aqui maior, garantindo para o desenvolvimento a ferramenta enumeração. E na enumeração, uma gradação contextualizada. Então, olha o que eu estou passando para você. Procure organizar o desenvolvimento de cada tópico frasal em cada parágrafo, diversificando os recursos. Num parágrafo, você pode trazer uma enumeração ou justaposição. Em um outro parágrafo, você pode desenvolver o tópico frasal trazendo uma citação, conforme nós vimos aqui nesse parágrafo, citações diretas. Você pode construir citação direta ou indireta, mas que seja citação. Você constrói um outro parágrafo trazendo uma sequência de informações através de relações de causa e consequência, levantamento de hipótese, comparação. É importante em cada parágrafo você garantir o desenvolvimento usando instrumentos diferentes, recursos diferentes, conforme eu estou dizendo a você. Isso mostra a sua habilidade em diversificar os instrumentos na progressão interna, no desenvolvimento dos tópicos frasais. A conclusão também precisa ser concisa. Observe. Vamos a ela. A brasa do tabagismo está se apagando mundo afora. E a maioria não fumante não quer deixar que ela seja reavivada. Veja que a conclusão aqui, ela também é concisa, tanto quanto a introdução foi concisa. É importante que introdução, aqui está, quanto conclusão sejam realmente concisas, para que você garanta um maior espaço para o desenvolvimento. Porque nesse espaço maior de desenvolvimento, você tem condição de assegurar
um maior número de informações sobre o tema proposto. Afinal de contas, conteúdo é algo que precisa ganhar aprofundamento na composição do seu texto dissertativo. Valeu? Até a nossa próxima aula. Professor Edivaldo Ferreira.